Hoje nós vamos ver sobre introdução ao tratamento de erros em funções, tá ok? Nós vamos ver como é que podemos lidar com erros. A aula de hoje é erro, basicamente é isso, tá certo? Como tratar erro, como lançar erro, uma explicação geral de como é que os erros funcionam. Bom, vamos ver aqui então funções das aulas passadas. Então nas aulas passadas nós vimos essas funções aqui, né? Deixa eu comentá-la aqui. Pronto. Tranquilo. Então, nós vimos essa função e essa outra função que a gente criou. Essa função de escrever boas-vindas, né? Ela recebe um parâmetro A. Se a gente vê que esse A pode ser de qualquer tipo, porque Lua não tem tipagem estática, né? A tipagem dela é dinâmica. E então, você passou esse argumento para lá e ele escreve na tela. Mas quando eu passo assim, escreva boas-vindas, o que isso quer dizer? Será que quando eu passar aqui para dentro ele vai escrever a saudação que eu quero, como por exemplo, bom dia, boa tarde ou boa noite? Ou eu passo o nome da pessoa para quem ele vai fazer essa saudação? Como é que funciona isso? Essa função não descreve isso muito bem. Nesse caso eu vou executar assim mesmo e veja que ele escreveu bem-vindo a Ana. Beleza, tranquilo. Mas imagine o seguinte, será que eu posso passar aqui, por exemplo, um número? Vou passar um 7 aqui. Veja que ele escreveu bem-vindo 7, né? E se eu passar aqui dentro um true, ele vai gerar um erro. Olha só que erro legal que ele gerou aqui para a gente. Lua, na linha 8, né, que é uma linha que define essa função, ele falou que tentou concatenar aqui um número booleano, né, e não conseguiu, que é referente à minha variável A. Então ele está tentando concatenar um booleano, mas se eu olhar pela função, ela não diz nada sobre isso. Então essa variável A, a única informação que eu tenho ali é que esse parâmetro A ali é A. O que é A? Não sei o que é A. Uma forma de eu melhorar isso daqui e minimizar os erros seria colocar nome. Então toda vez que eu ver isso aqui, eu já sei que eu tenho que passar um nome. Então isso já me induz que eu tenho que passar um argumento aqui dentro que seja um nome. Pode ser uma string. Não vai ser nunca um booleano falso, né? Porque um falso não seria um nome. Mas o nome tem cara de ser uma string. Então isso ajuda a minimizar os erros, certo? Mas suponhamos o seguinte. Fiz isso daqui, coloquei o falso, passei, né? A minha função aqui está dando erro de novo, né? Deixa eu ver se ela está dando erro de novo ou não. Vou dar um CLS para limpar tudo. Executar. Sim, ela está dando erro. Ela está falando que não está conseguindo concatenar new com o valor. Sim, isso aqui é erro meu. Eu troquei aqui, eu preciso trocar aqui também. Tá? Beleza. Então, já vimos aqui que ela está funcionando. Essa função de baixo aqui, ela é autoexplicativa, né? Se a gente multiplica, recebe N1, N2, dá a entender que a gente vai multiplicar N1 e N2. Mas vamos fazer o seguinte, vou tirar essa função de multiplica, vou fazer uma multiplicação que eu sei que vai dar ruim, que é divisão, né? E aqui eu vou pedir para escrever na tela a divisão entre o N1 e o N2. Até aí, sem nenhum problema, vou passar 10 e vou passar 2. Vou comentar essa linha de cima, vamos ver o que acontece. Ele está dando o seguinte, fazer a operação aritmética com um valor nulo. Por quê? Porque eu passei tudo aqui dentro. Passei 5 aqui dentro e não passei o outro valor, né? O N2. Então, vou passar aqui nesse caso 2. E aqui, sim, vou passar o certo. Então, vão ter muitos erros nessas aulas. Não se espante, não. Beleza, agora sim está certo. Vou passar 10 e 2, ele vai dividir. Então, é 10 por 2. Beleza, funcionou. Escreveu 5. No lugar de 2, eu vou fazer um negócio muito estranho. Vou botar 0. Olha só o que vai acontecer. Tentativa de dividir por 0. Gerou um erro. Então, eu poderia tratar esses erros. Como é que eu faço para, igual o Lu assim, lançar erros? Como é que eu faço isso? É isso que a gente vai ver aqui embaixo, tá? Então, imagine o seguinte. Eu vou pegar essa minha função, tá? E vou cuidar dela com mais carinho aqui embaixo. Vou fazer o seguinte. Vou jogar ela aqui. Vou descomentar esse pedaço e vou comentar esse pedaço aqui de cima. Beleza. Agora eu vou aprender a lançar erros. Como é que eu faço isso?
Primeira coisa que eu vou fazer vai ser um primeiro tratamento. Eu sei que essa função de escrever boas-vindas, eu posso escrever várias coisas para ela, por isso eu vou fazer alguns testes aqui. Eu vou escrever boas-vindas, vou começar escrevendo uma string, tá? Qualquer coisa. Vou passar para ela também um nome, né? Pode ser um número qualquer, na verdade. Depois eu vou passar para ela um valor new, tá? Vou passar para ela também um booleano, true. Vou passar também uma tabela. Eu estou testando ela basicamente de várias formas. E aqui dentro, opa, e eu vou passar aqui também uma função para a gente testar essa nossa função aqui. Então, executando ela, vamos ver aqui como é que ela se comporta. Veja que ela funcionou bem aqui nesse primeiro caso, ela escreveu a string, depois ela concatenou aqui com o número, mas quando chegou no new, que é na linha 25, né, ele está dizendo aqui que deu erro, porque não conseguiu concatenar com o valor new. Foi exatamente isso daqui, né? Essa variável aqui chegou com o valor de new, ele tentou concatenar new aqui e deu erro. Então, se eu tentar solucionar esse erro aqui, a gente vai conseguir, né? E eu vou mostrar uma solução interessante. Então, vamos lá consertar a nossa função. Eu vou fazer uma checagem aqui em cima. Eu vou verificar se o tipo do meu dado nome que está chegando, ele for diferente, né? Se ele for diferente de string e também ele for diferente de número, né? Diferente de número, então eu sei que alguém mandou um tipo de parâmetro aqui que não é aceito para a gente. Então eu vou escrever erro, né? E essa função que lança erros, tá bom? Ela é uma função nativa aqui do Lua. Veja só que ela é a função erros, que recebe como primeiro parâmetro aqui uma mensagem e o segundo parâmetro opcional, nós já vimos isso, né? Um inteiro que corresponde ao level. Então não vou usar esse segundo parâmetro aqui. Quando isso acontecer, eu vou lançar um erro e vou escrever o seguinte, ó. Argumento inválido. Vou botar assim, argumento inválido recebido, e aqui eu vou concatenar com o tipo de dado que eu recebi, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, recebido, e vou colocar aqui o tipo de dado que eu recebi no meio, type de nome. Beleza? Fazendo isso, eu fiz um tratamento aqui que eu verifico se o tipo for diferente de string e também o tipo for diferente de número, então eu vou lançar esse erro personalizado. Rodei o meu código e veja só que ele se comportou bem aqui na primeira vez, na segunda vez também se comportou bem, na terceira vez ele lançou um erro aqui, ó, que foi o que a gente colocou. O erro argumento inválido recebido new. Olha só, esse erro foi lançado aqui na linha de número 35. Se eu conferir aqui, linha de número 35 foi quando eu passei new para ele. Então, olha só, nossa função já está tratando desse erro de uma forma diferente, lançando o nosso próprio erro. Então, eu vou comentar aqui e vou ver o lançamento de erro para os outros casos. Olha só, boolean reclamou que eu enviei um boolean para cá. De novo, ele reclamou que eu enviei um table. De novo, ele vai reclamar que eu enviei uma função. Tá? E aqui eu poderia especificar no meu erro quais são os tipos aceitos, né? Enviou aquilo ali, posso colocar o seguinte, aceito string e number, tá? Eu estou mostrando só de uma forma genérica, então vai funcionar quando enviar algo inválido, ele vai dizer que recebeu o new e que aceita string e number, tá? Você pode personalizar o erro da forma que você bem entender. Então, nós já vimos como é que faz para lançar erro. Use essa função aqui de erro.